Às vezes, parece que inovação usa uma ferramenta de ontem para resolver um problema de anteontem. E eu penso, como que seria o problema do futuro? O Future Lab é uma proposta experimental. Eu e o Anderson Pena, há muito tempo, a gente tinha vontade de propor um laboratório em que as pessoas pudessem prototipar coisas para daqui a 100 anos. Um processo de mistura ali com design fiction, com design de estratégia, com inovação. O convite oficial da Votorantim Energia foi para montar uma instalação que mostrasse o futuro da energia. Como as pessoas gerariam, armazenariam ou experimentariam a ideia de energia no futuro. Por que a gente não propõe, na verdade, uma imersão dentro do espaço? Assim as pessoas visualizariam como seria uma fábrica de especialistas, uma indústria ou uma empresa focada em energia no futuro. Vamos demonstrar, porque muitas pessoas não conhecem uma metodologia ágil. A ideia do Future Lab é que a gente desenvolvesse as coisas aqui e depois apresentasse, tanto que tem algumas performances, né? Tem 2 performances por dia. Então, eu sou um artista do futuro. Eu vim aqui para experimentar de uma forma mais artística, performática, todos os dispositivos que estão sendo criados e montados aqui em tempo real. Assim como o cientista tem na sua prática a curiosidade, a experimentação, o artista também tem isso em comum. Inicialmente eles perguntaram se o público podia trazer a demanda. Eu falei, não, ficaria muito difícil porque a gente precisa de um mínimo de pré-produção. Por mais ágil que a gente seja, por mais colaborativo aqui com os materiais que a gente tem no espaço, a gente precisa saber o que levar. Eu sou o que nós apelidamos de tradutor do futuro. Minha incumbência, bem como da Susan, é interagir com o público e explicar um pouquinho do que as pessoas nesse futuro estão fazendo, o que elas imaginam, quais conceitos permeiam as suas técnicas e suas metodologias. Os especialistas, eles já tinham feito um sprint, já tinham desenvolvido os protótipos, mas eles precisavam de uma boa história por trás disso para a gente comunicar para as pessoas. Ao prototiparem essas tecnologias, eles não estão necessariamente no futuro, mas eles estão criando ele de uma certa maneira. É até uma forma também de aprendizado, de entender que elas conseguem, elas têm condições de pensar coisas diferentes com energia. O que a gente tem de tecnologia hoje? O que pode ser a próxima tecnologia? Inicialmente a gente tinha pensado numa única proposta, fazer um único protótipo, mas a galera não se conteve e nós construímos 4 atos. Então nós começamos com a bike, que é a questão mecânica, como é que você extrai energia das coisas, uma bike que todo mundo sabe andar, quase todo mundo sabe andar. Isso cria significado para as pessoas e elas entendem um conceito muito mais próximo de energia. Corriqueiramente, ter a possibilidade de gerar esse tipo de energia. Mas elas precisam do quê? Colaborar com o coleguinha, porque o coleguinha que vai tocar com você. Então na sequência a gente fala, nossa, e como que vão ser as coisas no futuro quando a gente se trata de painel solar? Como que elas vão saber se movimentar? Então elas precisam ser sensíveis à luz, elas precisam caminhar para lá. Então a gente pegou um outro projeto do MAL, trouxe para cá, fez uma proposta de performance. Aqui a gente não tem energia solar, então a gente teve que trabalhar com lanternas, mas deu para demonstrar o conceito de que talvez no futuro esses robôs, ou isso que a gente imagina no futuro, essas máquinas mais autônomas, elas mesmas busquem a luz e se alimentem delas para poder gerar a própria energia e depois continuar fazendo o serviço que elas têm que fazer. A gente idealizou um carrinho que poderia ser alguma coisa que vai atrás da luz, coleta a energia onde ela está e traz de volta para a gente. Isso é cenográfico, mas a discussão é válida, é uma possibilidade. Eu coloquei uma trilha em cima desses aparelhos, como se saindo deles o som. Então a gente está lá com a bike, é uma questão mecânica. As máquinas também estão no processo mecânico de pegar essa energia elétrica e transformar em movimento. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos trazer um pouco de afeto. Juntou uma proposta do MAL com uma proposta que eu tenho e a gente acabou fazendo esse piso sonoro em que as pessoas precisam, no caso, tocar, ou tocar umas outras, ou tocar no espaço. E aí uma pesquisa de materiais condutivos, traz um pouco de um universo mais lúdico pra gente perceber, enfim, que os materiais que estão aí no mundo, eles são, de certa maneira, muito ricos, né? Muito mais complexos do que a gente imagina. Então a gente usou papel alumínio de cozinha. Foi o mesmo material que a gente acabou usando nos pisos para depois fazer uma bateria de suco de laranja. Então a gente pegou lá o pedacinho de fita cobre que a gente usa na solda, colocou numa fita, pegou o parafuso que a gente usava nos robôs, colocou no suco de laranja, o meio ácido gerou essa pilha ácida com o suco de laranja a partir dos materiais que a gente já tinha trazido para os outros protótipos. Estou aqui ajudando bastante a esquematizar as coisas, então entender como os sistemas estão sendo feitos e traduzir eles para a linguagem visual. Então eu estou desenvolvendo os painéis que estão funcionando meio como resumo das coisas. Você não consegue viver sua rotina inteira num sprint, né? Você precisa de tempos de respiro, de descanso, de reflexão. Mas ao mesmo tempo, quando você participa desses processos imersivos em que você entende como funcionam esses métodos ágeis, você consegue selecionar desses métodos complexos o que você consegue tirar e aplicar na sua rotina. E aí, por último, a gente estava pesquisando uma proposta de como que a gente demonstrava que talvez o futuro da energia ele seja muito mais biológico, né? A gente fica sempre pensando
em máquinas, em eletrônica. O Leon que comenta isso, né? Aquele momento Matrix, que você tira energia, sei lá, do corpo humano. Por que não? É possível. Só espero que não sejam as baratinhas que um dia vão dominar a gente e tirar a energia do corpo. Então a gente acabou tentando trabalhar com a ideia de bioluminescência, né? Que a própria natureza traz essa ideia de emitir luz, né? Como que a gente consegue trazer isso? Não sei, um apontamento possível. Quem está no futuro é que vai dizer pra gente se a gente tinha alguma noção do que a gente estava fazendo.